amanhã eu estarei pessoalmente, tá? Juntamente ali com o nosso querido Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, fazendo a transmissão da motociata, que sairá da Granja do Torto às 15 horas da tarde. Então fique atentos para que a gente possa, né, trazer esse momento belíssimo. Será um momento muito importante, onde Jair Messias Bolsonaro decidiu fazer aquela velha e boa motociata que todos nós conhecemos, né? Jair Messias Bolsonaro, nosso Bonoro, ele não pode sair de Brasília, está aí com as suas medidas cautelares, então decidiu assim fazer silenciosamente, vai fazer essa motociata. Estamos com diversas pessoas, motociclistas de todo o país. Estamos tendo um evento em Brasília que se chama Capital Moto Week, onde é um evento que já acontece tradicionalmente em Brasília, e as pessoas vêm de todos os cantos do país com suas motocicletas, e lá eles acampam, alguns ficam em hotéis, mas é um grande número, é uma festa belíssima para quem gosta. E Bolsonaro, né, tendo o apoio de todos esses motociclistas, sairá amanhã do Capital Moto Week, e nós iremos percorrer as ruas de Brasília. Eu farei a transmissão para vocês ao vivo, estarei comentando também, trazendo aqui todas as novidades, né, do dia de amanhã. Mas tivemos no dia de hoje, né? Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal. Tivemos no dia de hoje, tá? Tivemos inclusive militar sem poder vestir, colocar as suas vestimentas, a sua farda, pois Alexandre de Moraes diz que ele estava proibido de usar farda no interrogatório, tá? Eu vou trazer para vocês esse fato inédito, vou trazer também uma análise sobre isso e sobre o que a nossa legislação fala a respeito, tá? Então acompanhem comigo que nós já vamos entrar com esse vídeo logo de cara para que vocês possam acompanhar aqui. Que absurdo, tá? Onde esse militar, tá sendo militar, ele não tem trânsito em julgado, ele ainda não foi julgado, tá bom? E ele não pode usar sua farda de militar, uma vez que nem foi avisado com antecedência a sua defesa que ele deveria usar outras vestimentas. Então ele teve que pegar roupa emprestada, provavelmente com a defesa, para que ele pudesse ir à audiência. Caso contrário, ele não poderia nem participar deste interrogatório. Olhem que absurdo, que atitude, né? Mais uma atitude pesada, monocrática de Alexandre de Moraes. Então acompanhem comigo aqui, que nós já colocaremos ele aqui na tela. Acompanhem. Para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência, e a gente ficou sem entender, gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Excelência, só uma questão que eu gostaria de ponderar, que é o seguinte: o primeiro ponto é que não há nenhuma determinação, pelo menos nos autos que tem a gente tomado conhecimento, de que ele não deveria estar fardado. O segundo ponto é que ele está fardado porque ele é militar da ativa, está preso em uma unidade militar e, por óbvio, ele fica fardado, né, nessa unidade militar onde ele está preso. O que sugeriram, pelo menos ao meu ver, é algo que atenta até quanto à dignidade, tanto do oficialato, né, quanto do acusado, porque sugeriram que ele pegasse uma roupa emprestada. Então, assim, sob pena de não poder participar da audiência, né, de participar do interrogatório. Então, a gente gostaria de se insurgir contra isso. Primeiro, que não há fundamentação legal idônea. Segundo, porque também não foi feita nenhuma recomendação a ponto de que ele pudesse, anteriormente, por exemplo, trazer um terno, que a família dele, né, pudesse trazer um terno, ou uma roupa que fosse também digna para o ato, entendeu? Para a condição dele de tenente-coronel do Exército Brasileiro. E, assim, era meio que óbvio que ele estaria fardado, até mesmo porque em todas as audiências que ele participou, até o presente momento, em todas ele estava devidamente fardado, como se espera de um militar na unidade prisional. A gente sabe que não é o Exército Brasileiro que está hoje na condição, né, de réu, é a pessoa do Rafael, mas que nesse caso ele é um militar preso. Então, assim, era meio que previsto que ele fosse estar fardado. Então, esperar que ele pegue a roupa emprestada de alguém para poder participar de um ato no qual ele vai poder exercer o direito de defesa dele é uma situação que, ao meu ver, submeter ao militar a isso
no mínimo, assim, é questionável, mas assim, eu entendo que se não for possível, pelo menos em relação a ele, que seja designada uma outra data e que tenha essa determinação dos autos de que ele não deveria comparecer com o fardamento dele, que é o previsto, e com uma outra roupa que fosse digna, né, para o ato. Excelência, só para eu entender, então, no caso, o Rafael ele não vai participar do interrogatório, no caso? Não, vai participar, doutor, é só retirar a roupa. Mas aí que roupa que ele vai botar? Doutor, não sei. Interno, alguma coisa, Então, mas eu deveria estar avisado no processo antes. Como é que a gente vai chegar aqui e pedir para ele pedir a roupa para alguém? Mais um absurdo, né? Mais um absurdo. Temos aí, tá? Mais uma vez, uma atitude completamente que ultrapassa, tá? E mostra os excessos de poder de Alexandre de Moraes, tá? Esse interrogatório, ele foi realizado, tá bom? Ele foi realizado agora, no dia 28, do Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira, tá bom? E vamos entender aqui comigo o que trata, tá bom? Esta decisão de Alexandre de Moraes em impedi-lo de utilizar, tá bom? Utilizar a sua farda. Nós sabemos muito bem que isso, tá? Apesar dele estar sendo ali tratado como civil, tá? Mas ele ainda assim é militar. E aí muitos têm dito que no meio militar o Exército vem agradecendo a Alexandre de Moraes, olhem isso aqui, agradecendo a Alexandre de Moraes por ter blindado o Exército, para que não pudesse parecer que estava sendo ali questionado, né, a força, né, as Forças Armadas, o Exército, e sim, tá, a pessoa dele, mas ele ainda assim, apesar de ser um cidadão, né, está sendo aí investigado, tá, está sendo vai ser julgado como devido a essa suposta tentativa de golpe que eles criaram, tá, ele ainda assim como pessoa, ele ainda é um militar, até porque ele precisa passar pelo STM ainda, para que ele possa aí, se caso eventualmente vier a acontecer, perder, tá, as suas prerrogativas como tal, mas ele não passou pelo Superior Tribunal Militar, tá? Então não há que se falar em não utilizar, tá? Então assim, é uma questão de que Alexandre de Moraes, ele tem uma questão com o ego muito forte, né? Pois isso mostra que é um militar, uma questão de hierarquia, uma questão dele ser uma pessoa, né, um militar de alta patente. Então, Alexandre de Moraes, pelo seu ego, acredito eu que seja isso, né, quer ver a pessoa, né, diminuída diante a sua pessoa. Só pode ser isso, né? Não tem outra explicação. E eu vou trazer para vocês aqui, tá? Até mesmo, vamos lá, eu vou trazer para vocês aqui. Vejam só, tá? Nós temos aqui nesse interrogatório algo que é peculiar, tá bom? Existe, tá na nossa legislação, o princípio da legalidade, tá bom? Eu separei para vocês aqui, eu mesmo pesquisei aqui, já sabia desse questionamento que eu mesmo me fiz e trouxe, ó. No direito brasileiro, a regra geral é que ninguém seja obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, ou seja, se não há lei, tá? Se não há lei que diz, não há nada que venha obrigá-lo ou desobrigá-lo, ele não teria, tá, problema algum em estar em um interrogatório, tá, no Supremo Tribunal Federal, utilizando as suas fardas, tá? Até mesmo por se tratar de um militar, tá? Então, o uso de farda é um direito, um dever do militar na ativa conforme o Estatuto Militar. Proibi-lo sem base legal poderia ser considerado uma restrição indevida a esse direito, especialmente se o militar estiver em serviço ou em deslocamento para um ato oficial. Ele está preso em uma unidade militar. Ele utiliza trajes neste ambiente de militar. Ou seja, e outra, o desrespeito, tá, com o réu é enorme, onde ele mesmo não pôde ser, ele não teve a sua defesa previamente comunicada de que ele teria que utilizar, tá, um traje formal sem que fosse um traje militar. Então vejam bem que isso, tá, extrapola
toda, tá bom? Toda, não somente o Estatuto do Militar, mas também a nossa Constituição em seu artigo 5º, inciso 2º, tá? Que ninguém, tá, precisa fazer ou deixar de fazer, a não ser em virtude da lei, tá? Então isso é dito na nossa Constituição, mas a gente sabe que Alexandre de Moraes, hoje ele mesmo escreve a sua própria Constituição, né não? E eu vou trazer para vocês aqui, então, também, pessoal, estamos aqui agora, vou trazer para vocês uma questão onde, né, nós tivemos, no caso, Felipe Martins, e acredito que seja bom, né, para que vocês tomem conhecimento. Tivemos aqui uma análise da Bárbara, do Te Atualizei, fantástica, onde mostra, eu vim falando isso também no canal, Jeffrey Chikine vem trazendo isso constantemente, tá? Onde já foi provado que simplesmente, tá, pelas atitudes, tá, e pela forma como eles vêm conduzindo o processo, tentando incriminar Felipe Martins, onde já foi provado que ele é inocente, inclusive saiu hoje do acho que foi deixa eu verificar aqui, acho que foi New Street Journal, que saiu a matéria, tá? Onde, inclusive, saiu em veículo norte-americano dizendo que Felipe Martins está sendo injustiçado. Vejam bem a que nível, né? Eles próprios ali, essa velha mídia trouxe, tá? Essa comunicação. Vou trazer essa matéria para vocês agora, antes da gente entrar no vídeo aqui da Bárbara, que é fantástico, tá? Vale a pena a gente assistir e mostra ponto a ponto e vai desconstruindo toda a narrativa, e com isso, tá? A gente pode prever que desconstrua também todo o restante, toda a narrativa onde vem incriminar Jair Messias Bolsonaro e todos os demais. Vejam bem comigo aqui, olha. Ex-assessor de Bolsonaro deveria estar em liberdade, diz editorial, tá? Do The Wall Street Journal, afirmou em um editorial publicado no domingo 27 que Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, deveria estar em liberdade. Ele cumpre prisão domiciliar em Ponta Grossa, no Paraná. No editorial publicado minutos depois de um artigo da colunista Mary Anastasia O'Grady, o jornal apresenta argumentos questionando a investigação do Tribunal Brasileiro no caso do ex-assessor, tá? Então, The Wall Street Journal menciona registros falsos de viagem no Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, em Orlando, envolvendo Martins, descrito na publicação como parte do círculo íntimo de Bolsonaro. O ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro é apontado pelo STF como um dos aliados do ex-presidente Bolsonaro, que supostamente viajaram aos Estados Unidos após a derrota das eleições presidenciais de 2022. Ele nega acusações e diz que não viajou para o país em 30 de dezembro daquele ano. Então, de acordo com The Wall Street Journal, o Tribunal Brasileiro vem utilizando registros falsos, tá, para deter o senhor Martins, sob a alegação de risco de fuga desde março de 2024, na investigação de um suposto golpe de Estado de Bolsonaro contra o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Na visão do jornal americano, Felipe Martins deveria estar em liberdade enquanto prepara sua defesa. No entanto, a senhora Noemi, secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, e o secretário de Estado Marco Rubio não se manifestaram sobre o que pode estar errado em Orlando, até o momento, denunciando o caso que se trata de obstrução à equipe jurídica do ex-assessor de Bolsonaro. Abre aspas, o problema maior é que o senhor Martins, já que a falsificação de dados de viagem compromete a segurança nacional dos Estados Unidos, acrescentou o editorial. Certamente é gravíssimo a atitude, né, dele ter terem falsificado a sua entrada nos Estados Unidos. Já sabem que existem agentes, autoridades brasileiras envolvidas neste processo de falsificação,
tá? Inclusive, personalidades estas que possuem familiares que moram nos Estados Unidos. Então, a coisa tem andado. Nós sabemos que a sua defesa nos Estados Unidos também vem aí trazendo. A investigação está rolando nos Estados Unidos. E teremos aí, com certeza, autoridades brasileiras sendo incriminadas, quiçá presas, tá? Poderemos ter aí em breve notícias sobre esse caso, tá? Da falsificação, mas uma coisa que eu sempre me pergunto: aonde na vida foi crime viajar, né? Sabemos que viajar para os Estados Unidos, se você não tiver medida cautelar ou qualquer coisa imposta à sua pessoa e que te faça e te proíba de algo, você não está cometendo, infringindo nada na lei. E ele simplesmente foi, tá? Está sendo incriminado por ter viajado, mas ele não viajou. E mesmo se tivesse viajado, qual é o crime, né? Qual o artigo penal consta? Viajar é um crime? Nenhum, né? A gente sabe absolutamente que nenhum é o crime de poder viajar para qualquer que seja, se você estiver, né, dentro dos parâmetros, estiver com a sua vida em dia com a lei. E no caso, Felipe Martins não encontrava-se, tá, com nada que pudesse impedir a sua viagem, mas mesmo assim foi preso, ficou 10 dias em uma solitária, sem poder ver sua família, sua filha, enfim, está com a sua vida devastada, com diversos problemas por conta disso, inclusive financeiros, pelo Estado ter pesado a mão sobre ele na Fishing Expedition, na intenção de fazer a pesca probatória para poder tentar fazer ele delatar e mentir e cumprir, tá, com as injustiças, como tivemos aí o delator Mauro Cid fazendo, tá, cometendo diversas injustiças. Mas esse homem, Felipe Martins, é um homem que marca, é um homem de resiliência, tá, e que manteve a sua postura mesmo não sendo um militar treinado para suportar tortura. Suportou tudo e está aguentando firme. Mas vejam bem o que a Bárbara de Atualizei trouxe aqui. É surpreendente, vale a pena a gente assistir. Vou trazer para vocês agora. Vamos lá, que vocês vão ficar impressionados com essa. Ela colocou em ordem cronológica os fatos aqui e fez um compilado muito bacana. Então vale a pena a gente assistir. Mas porque a denúncia é urgente e não cabe esperar um sofá para poder contar isso para vocês. Caso a galera aí não saiba, testemunhas não têm o benefício de mentir. Quando você está na situação de testemunha, você só pode dizer a verdade. Dito isso, vamos cortar aqui rapidinho para a oitiva do delegado Fábio Shor, o delegado do Alexandre de Moraes, que conduz todos os inquéritos. Presta muita atenção no que ele vai dizer. A resposta foi espontânea ou o senhor perguntou se o Felipe Martins estava na reunião? Foi essa a pergunta. O senhor perguntou não, o Felipe a Martins pergunta está lá direta. Não, a pergunta quem estava na reunião. A gente pode só pegar o termo de depoimento dele que está nos autos. O registro de entrada foi apresentado ali para ele, ou o termo de delação foi apresentado para a testemunha? Termo de delação não, doutor. O termo de relação estava sob sigilo. Não foi apresentado nenhum termo de delação. Eu vou pôr de novo, só para não ficar nenhuma dúvida. O registro de entrada foi apresentado ali para ele, ou o termo de delação foi apresentado para a testemunha? Termo de delação não, doutor. O termo de relação estava sob sigilo. Não foi apresentado nenhum termo de delação. Beleza. Quando perguntado, o Fábio Shor disse que não, eu não peguei a delação do Cid e apresentei para ninguém porque, oh meu Deus, estava sob sigilo. E se o delegado Fábio Shor mostrasse isso para alguém, seria tipo crime. Beleza, isso está bem frisado na sua cabeça. Então deixa eu continuar. Vamos voltar agora na primeira oitiva da testemunha, o ex-comandante Freire Gomes. Em seu depoimento, Freire Gomes, quando perguntado sobre quem estaria na famigerada reunião da minuta golpista, disse que possivelmente, uma expressão de dúvida, Felipe Martins estava. Só que é o seguinte, galera, a PGR, em sua denúncia, não considerou o possivelmente. A PGR considerou que o Freire Gomes afirmou que Felipe Martins estava lá.
no que Alexandre de Moraes repetiu. E temos também, como me referi anteriormente, o depoimento do general Freire Gomes, então comandante do Exército, que corrobora a narrativa acusatória, destacando que o acusado Felipe Garcia Martins teve a atribuição pela leitura da minuta de decreto golpista, inclusive expondo os fundamentos técnicos. Beleza, agora nós vamos voltar para a oitiva das testemunhas do Núcleo 2, onde Freire Gomes também foi convocado como testemunha, só que ele não compareceu presencialmente. Porém, ele mandou o seu depoimento por escrito. E é agora que o seu queixo vai cair da cara. Se liga. Esse aqui é o termo de declaração assinado pelo Freire Gomes. E nele ele diz várias coisas, mas a gente vai se apegar num ponto muito específico. Da referência a Felipe Martins, o depoimento prestado à Polícia Federal. No depoimento prestado em 2 de março de 2024 à Polícia Federal, quando fui questionado sobre a identidade do referido assessor, deixei registrado de forma clara que não poderia afirmar de quem se tratava. Não reconheci essa pessoa como Felipe Martins. Durante o interrogatório, foram-me apresentados os seguintes elementos e presta atenção. Declaração do colaborador premiado Tenente Coronel Mauro Cid. Ou seja, galera, Freire Gomes está dizendo que provavelmente o delegado Fábio Shor, que é quem conduziu o interrogatório, apresentou a ele a delação do Cid. Termo de delação não, doutor. O termo de relação estava sob sigilo. Não foi apresentado nenhum termo de delação. Que, como o Fábio Shor mesmo disse, não poderia ser feito, pois estava sob sigilo. E nessa delação do Cid, ele diz que sim, o Felipe Martins estava lá, na reunião. Coisa que, aliás, somente o Cid disse. Então, o que entende-se é que, já que o Fábio Shor apresentou a delação do Cid para a testemunha Freire Gomes, coisa que ele não poderia ter feito, e lá constava as palavras de Cid, que aí era o Felipe Martins que estava lá. Freire Gomes, então, diz que, então, possivelmente é o Felipe Martins. E agora a gente vai voltar de novo para o momento em que o Freire Gomes disse, após essa primeira oitiva do Núcleo 1, onde ele citou possivelmente, que não, que ele nunca afirmou que o Felipe Martins estava presente nessa reunião. Que ele nunca disse categoricamente, ele estava lá. E onde que eu quero chegar com isso tudo, galera? Quero chegar no ponto que testemunha não pode mentir. Da cadeia. É crime pra caramba. E de um lado nós temos Freire Gomes dizendo que foi apresentado a ele a delação do Cid que estava sob sigilo. E do outro lado Fábio Shor dizendo que não, eu apresentei, não, jamais. E é essa a pergunta. Quem tá mentindo? Quem vai ser preso por mentir? Se eu estivesse numa democracia e pudesse dar meus 2 centavos livremente, eu diria para vocês quem eu acho que tá mentindo. Mas como eu não estou, eu vou deixar você imaginar o que você quiser e chegar às conclusões que você quiser. E para encerrar esse vídeo, uma coisa que me impressionou bastante foi a forma que a mídia tradicional tratou tudo isso. Como a mídia ignorou o fato de que Felipe Martins desmontou a denúncia. E não apenas desmontou a denúncia, ainda colocou no fiofó da PF. E aqui no meu achismo, eu acredito que a mídia tradicional não quis repercutir porque eles entendem a gravidade do que aconteceu. Mas a mídia não oficial do Lula, que é o Instituto Chupa Lula, não teve esse problema. Aliás, fez uma matéria em tom quase de denúncia ou de preocupação, porque o que aconteceu é tão grave, foi tão grave, que pode simplesmente acabar com todo o trabalho da Polícia Federal. Confere aí para você ver. Dos depoimentos que a gente já viu aqui no STF. Primeiro, o Batista Júnior não confirma a presença de Felipe Martins na reunião da qual ele participou. E o Freire Gomes, que participou das duas, diz que não poderia garantir que era Felipe Martins quem estava lá. Tinha algum assessor, algum ajudante, mas ele não se lembrava quem era. Então, você não tem uma pessoa, fora o Mauro Cid, incriminando diretamente Felipe Martins, e você tem esse documento que me pareceu demolidor, mostrando que ele não entrou no Alvorada naqueles 2 dias. Então, a sua impressão, Heloísa, acompanhando tudo, jornalistas, né? Você era uma delas, é de que o Felipe Martins conseguiu, na hora da defesa, quer dizer, não é que ele derrubou a tese de que havia uma minuta, mas ele chegou bem perto de derrubar a tese de que ele estava lá nessa reunião. Serviu para ele, né? Para ele escapar. Ou isso pode ter também consequências para todo o processo? O que você pode dizer para a gente, Heloísa?
Olha, Rodrigo, eu não vou falar só da minha impressão. Eu conversei com um advogado que estava aqui, que não faz parte do processo, que é de fora, uma pessoa que acompanha para analisar o que está acontecendo. E a impressão dessa pessoa foi que realmente Felipe Martins se livrou da cadeia hoje e que isso abre brecha para questionamentos a respeito do trabalho da Polícia Federal. Essa é a parte que mais me preocupa. Isso pode levar a um questionamento e até um processo do próprio Felipe Martins contra o trabalho que a Polícia Federal fez envolvendo o nome dele. Então, pode vir aí um problema, uma dor de cabeça para a Polícia Federal, se não para todo esse processo. Bom, e a conclusão desse vídeo é: Justiça, pode uma testemunha mentir? Justiça, vocês vão questionar novamente o delegado Fábio Chor para perguntar se ele tem certeza absoluta que ele não apresentou a delação do Cid a uma testemunha? Porque isso seria uma clara tentativa de induzir a testemunha a uma resposta. E isso é grave. Muito grave. Justiça, também vamos ignorar o fato de que Felipe Martins provou que não estava na Alvorada nos... Gravíssimo, gravíssimo. Vocês viram isso? Se for comprovado que um delegado da Polícia Federal mentiu em interrogatório como testemunha, isso pode colocar por terra todo o processo, inclusive sobre, né, a credibilidade da instituição da Polícia Federal. Isso é extremamente grave. A gente vê que a velha mídia, né, eles não reportam isso porque eles tentam manter, muitos ainda mantêm a narrativa do falso golpe, né? Desse golpe que nunca ocorreu, tá? Então, temos também Felipe Martins, tá, dentro das planilhas onde são mostradas, foram demonstradas no processo, que as planilhas que a acusação mostrava eram planilhas que não tinham, tá, uma origem, eram planilhas produzidas. Você produz no Excel, faz lá uma planilha, coloca toda bonitinha, coloca o símbolo do governo e pronto. Mas de onde ela saiu? Aí que tá. Jeffrey Checchini voltou lá atrás, encontrou no Diário Oficial uma planilha que foi pedida por uma ONG. E essa ONG, ela pediu, e pela lei de acesso à informação, tá? Então, quando eles disponibilizaram a planilha de acesso ao Planalto, tá bom? Jeffrey Checchini verificou que não constava o nome de Felipe Martins nos dias e horários do qual encontrava-se essa outra planilha de agora, né, que foi produzida, que ninguém sabe a origem dela, mas o que tem no Diário Oficial, tá, é o que vale. E isso foi demonstrado. Vocês veem por diversos momentos, a gente vê também, né, Alexandre de Moraes tentando prejudicar ali o andamento da defesa de Jeffrey Checchini, onde vem fazendo um trabalho extraordinário. Colocou por terra não somente as acusações sobre o seu cliente, mas como também poderá derrubar todo o restante. E isso a gente tem que mostrar aqui. É por isso que é importante o trabalho que nós estamos fazendo, inclusive todos, né? É um trabalho de formiguinha. A gente vai trazendo as informações e reverberando para que vocês possam ter conhecimento sobre fatos gravíssimos como esse, que colocam à prova, tá, todo o andamento deste processo. É muito importante que vocês estejam sempre ajudando, colaborando com o canal. Então vou pedir para vocês, antes da gente partir para a próxima aqui, tá? A gente tem mais aqui, eu tenho um vídeo espetacular, tá? Onde o Alexandre de Moraes tentou impedir a todo momento Jeffrey Checchini, tá, de concluir o seu raciocínio, de fazer o seu trabalho, pois ele viu que Jeffrey Checchini apertou ele, abraçou ele, ele não tinha como sair mais. E vocês veem, eu vi aqui pela primeira vez o Alexandre de Moraes desconcertado, desorientado diante da pressão que Jeffrey Checchini fez. Fantástico. Esse vídeo aqui eu vou trazer para vocês. Mas antes eu vou pedir para que vocês estejam aqui no canal, façam a contribuição, deixem o seu like, inscrevam-se. E nosso Pix aqui, ajude nosso canal. É muito importante que você ajude nosso canal, até para que a gente possa amanhã
também está nos deslocando. Eu vou me deslocar até a motociata que acontecerá em Brasília com o presidente Bolsonaro a partir das 15 horas. Então, com isso, nós temos gastos, transporte, gasolina, enfim. Nosso trabalho precisa ser valorizado. A direita precisa se unir e ter consciência de que nós estamos trabalhando. Não estamos aqui para simplesmente, eu não estou, né? Para simplesmente, não vou falar por todos, mas eu falo por mim. Não estou aqui para ganhar likes e, enfim, eu trabalho em prol do meu país, tá? Em prol a minha liberdade, a sua liberdade, a dos meus filhos, tá? Das próximas gerações que virão por aí. Então, este é meu trabalho, eu sinto como se fosse uma missão de fato. Então, por gentileza, quem puder ajudar, eu agradeço de coração. Então, vamos aqui, eu vou trazer aqui, vocês vão ficar arrepiados. Jeffrey Checchini, né, se mostra aqui um excelente advogado, e vejo a reação que teve Alexandre de Moraes. É lindo de se ver. Vamos lá. Coronel Cid, o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, ele esteve nessa reunião? Coronel Cid, por favor. E qual data o senhor falou? No dia... A reunião mais importante do dia 7 de dezembro de 2022, Excelência. Eu creio que nessa reunião ele não estava. Tá. O senhor está fazendo uma correção da sua delação? Doutor, nós temos o depoimento judicial dele dizendo que o comandante Batista Júnior não estava na primeira reunião, que ele só foi na segunda reunião. O depoimento dele no dia 21, no dia 7 de junho. Então, não há dúvida aqui nenhuma, não está fazendo correção nenhuma. Basta o senhor ler com atenção. Sim, como eu estou lendo com atenção, que no volume 1, as folhas 29 e 30, com muita atenção, eu li que ele disse que o comandante estava nessa reunião. Então o senhor... Então leia os dois depoimentos judiciais na presença... Não, é que 2 depoimentos judiciais não foi escrito, né, Excelência? Foi oral no momento que ele está sendo interrogado. Eu quero saber da delação homologada e não do interrogatório. Ele está corrigindo a delação homologada. Doutor, ele está reafirmando que não estava presente. Ponto. Vamos em frente. Ele não estava presente. O que nós faremos com a delação homologada, onde ele consta que estava presente? Doutor, com todo respeito... Não, eu que peço com todo respeito. A delação homologada diz que estava. Eu quero saber, será retificado? Doutor, continue. Por favor, continue. Cid, o senhor na tua delação homologada disse que o Batista estava, depois nos depoimentos judiciais disse que o Batista não estava. O senhor só tem essa discrepância de quem estava e quem não estava com relação ao comandante da Aeronáutica Batista? Ou mais alguém que o senhor se recorda que estava e não estava mais? Ou que não estava e o senhor quer incluir? Coronel Cid, não precisa responder. Próxima pergunta. Vocês viram isso, gente? Que completo absurdo. Ele abraçou Moraes ali, e o que ele disse é que ele precisa de documentos, né, das falas do Mauro Cid que estejam homologadas, tá? E não simplesmente soltas num processo, sem que elas fossem de fato homologadas, reconhecidas, né? É uma questão jurídica que isso do escopo jurídico, isso a gente não foge. Tá? Até porque senão você pode colocar qualquer coisa depois no meio do processo e aí você faz o que bem entende e consegue aí trabalhar como você bem entende a manipulação deste processo. Então o que o advogado Jeffrey Checchini fez é cobrar o ministro de que é necessário que fosse homologado, foi o que ele de fato falou, né? O que de fato Mauro Cid disse ou não disse. Se não está homologado, não há o que se falar, tá? Em constar dentro do processo. E Alexandre de Moraes, nessa hora, vocês viram que ele ficou perdido, né? Ele deu uma perdida ali que ele falou, meu Deus, agora pra onde eu vou, né? Ele tomou ali uma que ele viu ali até passarinho rodando na sua cabeça, né? Imaginem só, vários passarinhos colocando ovinhos, né? E aí ele deve ter visto muita coisa. Jeffrey Checchini tirou ele do senso, viu? Ali eu digo, Jeffrey Checchini tem agido de forma espetacular dentro desse processo. Tem sido maravilhoso sua atuação. E agora, tá? Eu vou trazer para vocês aqui
já na mesma seara, tá? Tivemos também aqui a fala sobre Alexandre de Moraes, tá? Que o próprio, olha só, gente, o próprio ministro da Justiça, tá? Dizendo que os mandos, tá, de Alexandre de Moraes não estão corretos, tá bom? Vejam só aqui, olha, eu vou trazer para vocês aqui essa fala do advogado, que é o Lucas Martin Lucas, né? Martin Lucas, que ele está aqui conosco. Eu vou trazer para vocês aqui. Verifiquem só o que ele diz, tá? Então temos aqui a nossa própria, tá, parte do nosso estado já dizendo que não foram respaldadas, as atitudes de Alexandre de Moraes não são respaldadas dentro da nossa justiça, tá, brasileira. As ações dele foram completamente monocráticas e independentes. Olha, vejam só isso aqui comigo. Disso, ficou público que o Ministério da Justiça do Brasil esclareceu para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque vamos lembrar que em maio o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também mandou uma carta fortíssima reclamando para o Ministério da Justiça do Brasil, que é a autoridade central no Brasil, baixo o tratado, como que esses mandados estão chegando por e-mail, em português, demandando sigilo e evitando o governo americano, né? E o Ministério da Justiça do Brasil respondeu em 12 de junho, e a resposta do Ministério da Justiça está claríssima, tá? E que basicamente fala, o que está escrito nesses mandados não é necessariamente correto baixo a lei brasileira, e basicamente você só precisa ler isso para entender que está errado o ministro, que está violando a lei brasileira. Isso foi 12 de junho, e depois isso seguiu escalando, né? Veio a carta do presidente Trump de 9 de julho, depois retaliação do ministro Alexandre de Moraes 11 de julho, 2 dias depois, com uma nova ordem judicial, atacando o Rumble novamente, pedindo para o Rumble basicamente violar a lei dos Estados Unidos, entregando dados para Alexandre de Moraes e um cidadão americano. Então, a gente entrou com nova denúncia, acho que foi dia 14 de julho, e a todo momento estamos tentando, para deixar bem claro para o público, pegar de forma correta, não por e-mail, mas de forma como requer a lei, entregar para o ministro a citação, notificá-lo para que ele apareça no processo da Flórida. Até hoje, ele notificado, vamos em diferentes jeitos de tentar e não temos conseguido que ele apareça ainda no processo. A AGU falou em maio que ia defender ele, mas até agora não tem acontecido nada. Ah, pessoal, é isso aí, é esse o Brasil, né? Indubitavelmente percebemos que o próprio Ministério da Justiça, né, não respalda, não dá respaldo, não existe respaldo na lei que venha, tá, justificar, tá, as ações que Alexandre de Moraes vem cometendo contra as empresas, contra cidadãos norte-americanos, tá bom? E vocês verificaram aqui neste vídeo agora como isso tem sido grave para a pessoa dele. Inclusive, ele deixa muito claro que isso não tem nada a ver, né? A gente sabe muito bem que essas ações que estão correndo lá no estado da Flórida nada tem a ver, tá, com as questões relacionadas às tarifações, tá? Isso já é uma outra coisa, mas essas ações, inclusive, pois Alexandre de Moraes, com as suas atitudes, né? Vocês lembram que ele, para poder cobrar do X, foi na Starlink, pegou dinheiro da Starlink, multou, pegou um absurdo por completo, né? O que traz pra gente aqui no Brasil uma insegurança jurídica, inclusive evitando que investidores externos possam vir, né, aqui investir no nosso Brasil. Mas temos também Alexandre de Moraes com as suas atitudes, tá, fazendo com que as empresas tivessem, tá, principalmente a Rumble, um grande prejuízo. Isso pode estar na casa de milhões e milhões e milhões, gente. Vocês não fazem noção, pois ela deixou de seu funcionamento aqui, anunciantes, enfim, é muita coisa que envolve isso. Então, não somente virar uma ação de reparação, tá, por dano econômico, como nós sabemos, também
como ações criminais, penais, que vão aí, né, colocá-lo sob uma questão que ele pode inclusive entrar aí na lista de Interpol, não podendo nem sair do Brasil. Então isso é muito grave. Então Alexandre de Moraes, ele está se enrolando cada vez mais, fora a lei Magnitsky, né, que já sabemos que está aqui a caminho. O Trump planeja sancionar, por exemplo, já 3 ministros, tá, do STF. Eu vou trazer essa matéria agora para vocês, para que a gente possa aqui acompanhar. Trump planeja sancionar 3 ministros do STF com a lei Magnitsky. O governo dos Estados Unidos estuda sancionar outros 2 magistrados da Suprema Corte, além de Alexandre de Moraes, por meio da lei Magnitsky. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda sancionar 3 ministros do STF, que impõe restrições que abrangem desde o uso de cartões de crédito até a realização de transações em dólar. E eu vou mais além aqui, pessoal. Ontem eu trouxe para o pessoal no canal, não sei se vocês estavam nos assistindo, mas também, tá, uma vez sancionado nos Estados Unidos, ele será sancionado também pela União Europeia. Então aquela história de que não tem Disney, mas tem Paris, pode ter certeza que isso não vai ter Paris também, tá bom? E outra, todos os hotéis que eles se hospedam, que são hotéis grandes, né, de grande renome, hotéis de nível global, muitos estão diretamente ligados, tá, às empresas dos Estados Unidos. Esses hotéis, eles possuem um sistema para identificar qual cidadão que está se hospedando ali possui, tá, sancionamento pelos Estados Unidos. Se ele realmente for, e mesmo que ele consiga adentrar num país desse, ele terá também, né, seu acesso à sua hospedagem negada, tá? Então vai muito mais além do que vocês imaginam. Olha só. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda sancionar 3 ministros do STF. Vamos saber aqui quais são esses ministros. Washington avalia que pode presidir a Suprema Corte. Barroso teria a parcela de responsabilidade por decisões de Moraes que, na concepção da Casa Branca, violaram direitos humanos. Gilmar Mendes, por sua vez, entrou na mira do governo Trump por ser o ministro em atividade mais antigo do STF. De acordo com auxiliares do presidente dos Estados Unidos, Gilmar exerceria influência sobre os seus pares por ser o decano da corte. Em um primeiro momento, Trump planeja sancionar apenas Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, de modo a analisar como os demais integrantes do Supremo se portarão após a medida. Então, Donald Trump, ele tem feito o jogo, né, o jogo de xadrez, como ele deve ser feito. Então ele vai mexendo umas peças, analisando a estratégia e a jogada do seu oponente para que ele possa mexer mais peças. E assim vai caindo peça por peça. Porque brigar com Donald Trump, a gente sabe que é um gigante, né? São anões brigando com um grande gigante. E Donald Trump tá realizando esse tipo de sanção contra Alexandre de Moraes, vai colocar também à prova agora, como a gente viu, os outros ministros. Sabendo que Alexandre de Moraes parece ser, né, um grande porta-voz, cabeça de ferro do STF, pois a gente sabe muito bem que muitos nos bastidores dizem que Gilmar Mendes, na verdade, é o grande cabeça. Isso falam nos bastidores, não sou eu que estou falando, eu escutei falar nos bastidores que ele é o grande cabeça. E Alexandre de Moraes é o grande testa de ferro, é o pitbull, né, o cara que vai lá e vai para morder. E aí ele está estudando colocar Gilmar Mendes também. Se Gilmar Mendes for, vocês podem ter certeza, o negócio dele em Portugal, as empresas que ele possui de ensino em Portugal serão todas afetadas, tá? Uma vez que nós já temos uma investigação correndo em Portugal, sendo realizada pelo partido Chega, né? O partido da direita em Portugal. Então imaginem só como ele Portugal já está se movimentando. A União Europeia tem se movimentado, a OTAN tem se movimentado. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, já falou: vocês serão esmagados, vocês serão afetados, vocês vão se machucar, pois, né, a gente sabe muito bem também das outras questões que envolvem as tarifações que vão chegar no dia 2 de setembro, que não é essa de 1º de agosto, que é a tarifação de 100% por comprar diesel e derivados petrolíferos da Rússia. Então, o negócio tá feio. Fedeu, gente. Fedeu. O negócio tá feio demais, tá? Olha só.
Vamos trazer aqui para vocês. Eu queria agradecer a todos vocês que estão conosco, tá? Pedir para que deixem um like, não esqueçam de deixar o like, é muito importante. Eu vou trazer aqui o comunicado do Flávio Bolsonaro agora. Eu espero que vocês, né, assistam com carinho. Olha o que o Flávio Bolsonaro tem a falar aqui. A expectativa é grande, porque já temos aí um esquenta por todo o país, em diversos lugares, pessoas fazendo buzinaços, com faixas pelas ruas, fazendo carreatas já, motocicletas. E essa aqui na terça-feira, o presidente Bolsonaro, eu falei com ele anteontem, ele me disse que ainda estava combinando, mas eu acredito que hoje já está tudo certo, de aproveitar esse público que está aqui no Capital Moto Week em Brasília e fazer uma grande motociata na terça-feira, na parte da tarde. Eu acho que isso demonstra para o Brasil como as pessoas têm um carinho por ele, Edilene, é tão grande, e como o brasileiro, ele apoia, ele se identifica com aqueles que são perseguidos injustamente, como é o caso do presidente Bolsonaro. Se nas pesquisas de hoje Bolsonaro estivesse com 3%, eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes não estava nem ligando para ele. Mas como se as eleições fossem hoje, ele seria eleito presidente, talvez até no primeiro turno, que usa-se a máquina pública para persegui-lo e tirá-lo da vida pública. E no dia 7 de setembro é que nós esperamos que exista um grande público, já com todas essas mobilizações feitas em todo o Brasil, nesse período até lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Essa musiquinha vai me lascar aqui no YouTube, né? Tem que ter musiquinha. Eu fico danado quando tem essas musiquinhas de fundo. Pessoal, então amanhã, não se esqueçam, estaremos, tá? Estaremos dia 29, tá bom? Estaremos a partir das 15 horas no Capital Moto Week em Brasília, realizando a transmissão ao vivo da motociata juntamente com o Bolsonaro, tá bom? Estaremos, então, não esqueçam de se inscrever e colocar também a notificação para que vocês sejam avisados, tá bom? Eu agora gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes, muitíssimo obrigado, foi uma honra tê-los aqui no canal. Quem não era do canal, quem não era seguidor, se tornou, nos acompanhou até aqui, muito obrigado, agradeço também, tá? Agradeço a presença de todos vocês, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e que Deus abençoe e nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Fui!